tempo de Deus. Quantas vezes você já sentiu que Deus está demorando demais? Seja sincero, quantas orações você já fez em silêncio, esperando uma resposta que nunca chegou no tempo que você imaginava? Quantas vezes você olhou para a sua própria vida e pensou que tudo está parado, enquanto a vida de outras pessoas parece avançar? Existe um tipo de dor que quase ninguém fala, a dor de esperar em Deus. Não é a dor da perda imediata, nem do fracasso visível. É algo mais profundo, mais silencioso, é a sensação de que o céu está quieto, de que o tempo está passando, e de que Deus simplesmente não está respondendo. Mas e se eu te dissesse que aquilo que você chama de demora, pode ser, na verdade, o momento mais importante da sua vida espiritual? E se você descobrisse que o tempo de Deus, mesmo parecendo lento, está alinhando detalhes invisíveis, preparando caminhos que você ainda não consegue compreender, e protegendo você de bênçãos que chegariam cedo demais e poderiam te destruir? Existe uma sabedoria esquecida, quase oculta, que poucos conseguem entender. Deus nunca se atrasa. Nunca. Nem por um segundo. Então por que parece que Ele está demorando com você? Essa pergunta já passou pela sua mente? Não passou? E se o problema não for o tempo de Deus, mas a forma como você está interpretando o silêncio? E se, neste exato momento, enquanto você sente que nada está acontecendo, Deus estiver trabalhando nos bastidores da sua história, ajustando coisas que, se fossem reveladas agora, mudariam completamente a forma como você enxerga a sua vida? Existe um mistério na espera. Um poder escondido no tempo. Uma preparação silenciosa que só aqueles que permanecem conseguem viver. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. Você vai entender por que Deus permite a espera, o que Ele está fazendo enquanto você acha que Ele está em silêncio, e como reconhecer os sinais de que a sua bênção está mais próxima do que você imagina. Mas existe algo ainda mais profundo. Um dos ensinamentos que você ouvirá hoje, especialmente o penúltimo, pode ser exatamente a chave que está faltando para destravar algo na sua vida. Por isso, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Não escreva isso por escrever. Escreva como um ato de fé, como uma forma de dizer: Deus, eu estou aqui, e eu estou pronto para entender o teu tempo. E se você acredita que essa mensagem pode alcançar alguém que também está cansado de esperar, curta este vídeo. Você pode não perceber, mas ao fazer isso, você está ajudando essa palavra a chegar até pessoas que estão à beira de desistir. Pessoas que precisam, hoje, de uma resposta de Deus. E eu te digo com sinceridade, existe algo muito bonito em quem decide ser instrumento de esperança na vida de outros. Se inscreva neste canal, porque muitas pessoas usam esse tipo de conteúdo como apoio espiritual diário. Em um mundo onde tudo é imediato, aprender a confiar no tempo de Deus é um ato de fé, e também de resistência. E talvez não seja coincidência que você esteja aqui agora. Talvez este vídeo tenha chegado até você exatamente no momento em que você mais precisava ouvir isso. Agora, permaneça comigo até o final. Porque o que você vai descobrir a partir de agora pode mudar não apenas a sua espera, mas a forma como você vive cada dia da sua vida. Vamos começar este estudo. Abraão e a promessa que parecia impossível. Quando você começa a entender que o tempo de Deus não segue a lógica humana, a primeira história que inevitavelmente se levanta diante de nós é a de Abraão. Porque poucos homens na Bíblia experimentaram de forma tão intensa o peso da espera quanto ele. Deus fez uma promessa clara. Disse que ele seria pai de uma grande nação. Disse que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Mas havia um detalhe que tornava tudo aquilo quase incompreensível. O tempo estava passando, e nada acontecia. Abraão envelhecia. Sara envelhecia. O corpo já não respondia como antes. E, humanamente falando, a promessa de Deus começava a parecer distante demais da realidade. Você consegue se ver nisso? Porque talvez Deus também tenha colocado algo no seu coração. Talvez exista uma promessa, um sonho, uma direção, algo que você sente que veio dele,
Mas o tempo passa, as circunstâncias não ajudam, e a dúvida começa a sussurrar dentro de você. Será que ainda vai acontecer? E foi exatamente nesse ponto que Abraão também esteve. Houve momentos em que ele tentou ajudar Deus. Houve momentos em que ele buscou soluções humanas para acelerar aquilo que só poderia acontecer no tempo divino. E isso gerou consequências. Gerou dor. Gerou confusão. Porque toda vez que tentamos antecipar o tempo de Deus, nós assumimos um controle que nunca foi nosso. Mas mesmo assim, Deus não voltou atrás. Isso é poderoso. Porque a fidelidade de Deus não depende da sua perfeição durante a espera. Ela depende do caráter dele. E mesmo depois de anos, décadas, quando tudo parecia biologicamente impossível, quando já não fazia mais sentido aos olhos humanos, Deus cumpriu exatamente aquilo que prometeu. No tempo certo. Nem antes, nem depois. E aqui existe algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria espera. Deus não estava atrasado na vida de Abraão. Ele estava preparando Abraão para o peso da promessa. Porque existe algo que poucas pessoas entendem. Receber antes de estar pronto pode ser tão perigoso quanto nunca receber. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez o que você chama de demora, seja Deus te fortalecendo emocionalmente, espiritualmente, até estruturalmente, para que aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos não se torne um motivo de queda, mas de propósito. Deus não entrega promessa para despreparados. E o silêncio que você sente hoje pode ser exatamente o processo que está te moldando. Abraão precisou aprender a confiar além da lógica. Precisou acreditar quando não havia sinais. Precisou permanecer quando tudo ao redor dizia o contrário. E é exatamente isso que está sendo gerado dentro de você agora. A espera não está te paralisando. Ela está te formando. E se você permanecer, se você continuar confiando mesmo quando não entende, você também verá, no tempo certo, aquilo que hoje parece distante demais para acontecer. Porque o Deus que prometeu, continua sendo fiel. José e os anos que ninguém viu. Se a história de Abraão nos mostra que Deus cumpre promessas no tempo certo, a vida de José revela algo ainda mais profundo. Nem toda espera acontece em silêncio tranquilo. Algumas esperas acontecem no meio da dor, da injustiça e de situações que parecem completamente fora do controle. José recebeu um sonho de Deus ainda jovem. Um sonho que mostrava grandeza, propósito e autoridade. Mas, em vez de ver esse sonho se cumprir rapidamente, tudo ao redor dele começou a desmoronar. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para uma terra estrangeira. E, quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, ele foi injustamente acusado e lançado na prisão. Agora pense comigo, em qual momento dessa trajetória José poderia dizer que Deus estava no controle? Quando foi traído? Quando foi vendido? Quando foi Porque, humanamente falando, nada daquilo parecia fazer sentido. E talvez você esteja exatamente nesse ponto da sua vida. Não é apenas a demora. É a sensação de que as coisas estão dando errado. De que, em vez de avançar, você está sendo levado para trás. De que, em vez de resposta, você está enfrentando mais desafios. E é nesse tipo de espera que a fé é realmente testada. Porque confiar quando tudo está bem é fácil. Mas confiar quando a vida parece injusta, isso exige uma entrega muito mais profunda. José poderia ter se revoltado. Poderia ter desistido. Poderia ter endurecido o coração. Mas ele fez algo que poucos conseguem fazer. Ele permaneceu fiel, mesmo sem entender. E isso muda tudo. Porque o tempo de Deus não estava parado na vida de José. Estava se movendo, mesmo quando tudo parecia travado. Cada situação difícil estava posicionando ele exatamente onde precisava estar. Cada injustiça estava, de forma invisível, alinhando o caminho que levaria ao cumprimento do propósito. A prisão não era o fim. Era o caminho. E quando o tempo certo chegou, tudo aconteceu de forma rápida e inegável. José saiu da prisão e, em pouco tempo,
estava diante de Faraó. E daquele encontro nasceu a oportunidade que o colocou como governador do Egito. Aquilo que parecia atraso era direção. Aquilo que parecia abandono era preparação estratégica. E aqui está algo que você precisa guardar com muita força no seu coração. Quando Deus está conduzindo a sua história, até aquilo que parece dar errado está trabalhando a seu favor. Mas isso não significa que será confortável. O processo de Deus muitas vezes é silencioso, lento aos nossos olhos, e até doloroso. Porque Ele não está apenas te levando para um lugar. Ele está formando quem você precisa ser quando chegar a Ele. José não poderia governar no início da história. Ele ainda não estava pronto. O caráter, a maturidade, a dependência de Deus, tudo isso foi construído nos anos em que ninguém estava olhando. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez ninguém esteja vendo o que você está passando. Talvez ninguém esteja reconhecendo a sua fidelidade. Talvez você se sinta esquecido. Mas Deus vê. Deus acompanha cada detalhe. E o tempo que parece perdido, está sendo usado para te posicionar. Quando o momento certo chegar, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. E mais do que isso, você vai perceber que, se tivesse acontecido antes, você não estaria preparado para sustentar aquilo que Deus tinha reservado para você. O tempo de Deus nunca é atraso. É alinhamento perfeito. Davi e a longa espera entre a promessa e o trono. Se existe uma história que revela de forma clara a distância entre receber uma promessa e viver o cumprimento dela, essa história é a de Davi. Porque Davi foi escolhido por Deus, ungido como rei ainda jovem, mas passou anos vivendo uma realidade completamente diferente daquilo que havia sido declarado sobre sua vida. Ele foi ungido diante de todos. O profeta confirmou. A promessa foi liberada. Mas, em vez de assumir o trono, Davi voltou para o campo, para cuidar de ovelhas. Você consegue imaginar isso? Receber algo tão grande de Deus, e depois voltar para uma rotina simples, aparentemente sem sentido, como se nada tivesse acontecido. E talvez seja exatamente assim que você se sente. Talvez você tenha vivido momentos em que sentiu claramente Deus falando com você. Talvez tenha recebido direções, confirmações, promessas. Mas, depois disso, a vida continuou igual, ou até mais difícil. E é nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que muitos desistem. Mas Davi não desistiu. O tempo começou a passar, e ao invés de subir ao trono, ele passou a enfrentar desafios. Primeiro, Golias. Depois, perseguições. Em seguida, anos fugindo para salvar a própria vida, sendo caçado pelo próprio rei que ele deveria substituir. Agora pense, fazia sentido para um futuro rei viver como fugitivo? Humanamente, não. Mas espiritualmente, fazia todo sentido. Porque Deus não estava apenas preparando um rei. Ele estava formando um coração segundo o seu próprio coração. Davi precisava aprender a confiar em Deus no anonimato. Precisava desenvolver intimidade no secreto. Precisava depender de Deus não apenas quando estava em posição de destaque, mas principalmente quando estava escondido, rejeitado, esquecido. E aqui existe uma verdade que pode transformar a sua forma de enxergar o que você está vivendo hoje. O lugar onde você está agora não define o que Deus prometeu sobre você. O campo não anulou o trono. A perseguição não cancelou a promessa. O esconderijo não mudou o destino. Tudo fazia parte do processo. E talvez você esteja em um campo hoje, em um lugar que parece pequeno demais para aquilo que você carrega dentro de si. Talvez esteja vivendo dias comuns, rotinas silenciosas, onde nada extraordinário parece acontecer. Mas é exatamente nesses lugares que Deus trabalha mais profundamente. Porque antes de confiar algo grande nas suas mãos, Deus precisa ter certeza de que o seu coração está no lugar certo. Davi teve oportunidades de acelerar o processo. Houve momentos em que ele poderia ter tomado o trono à força. Poderia ter eliminado Saul. Poderia ter ajudado Deus a cumprir a promessa. Mas ele não fez isso. Ele escolheu esperar. E essa escolha revela algo poderoso. Confiar no tempo de Deus também significa abrir mão do controle. Significa resistir à tentação de forçar situações.
Significa não tomar atalhos que parecem mais rápidos, mas que não carregam a aprovação de Deus. Porque aquilo que vem no tempo certo vem com paz, vem com estrutura, vem com propósito completo. Quando finalmente chegou o momento, Davi não precisou lutar pelo trono. Ele foi colocado lá, sem manipulação, sem ansiedade, sem pressa. E isso é exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que é seu, no tempo de Deus, não precisa ser forçado. Será entregue. Então, se hoje você sente que está distante daquilo que acredita que Deus prometeu, não confunda distância com abandono. O processo pode ser longo, mas ele é intencional. E cada dia dessa espera está te formando para sustentar aquilo que está por vir. Santa Mônica e as lágrimas que Deus não ignorou. Se o deserto nos ensina sobre processos longos e silenciosos, a vida de Santa Mônica revela algo ainda mais íntimo. Existem esperas que são vividas em oração, em lágrimas, em intercessão constante, e que, aos olhos humanos, parecem não produzir nenhum resultado. Mônica era mãe, e como toda mãe que ama profundamente, ela carregava no coração uma dor específica: ver o próprio filho distante de Deus. Santo Agostinho, antes de se tornar um dos maiores pensadores da fé cristã, vivia uma vida desordenada, longe dos caminhos do Senhor. Ele buscava respostas em filosofias, em prazeres, em caminhos que não levavam à verdade. E Mônica via tudo isso. Ela não apenas observava, ela sentia. Quantas noites ela deve ter chorado em silêncio? Quantas orações ela fez sem ver mudança imediata? Quantas vezes ela deve ter se perguntado se suas súplicas estavam sendo ouvidas? Essa é uma espera diferente. Não é sobre algo material. Não é sobre uma conquista pessoal. É sobre alguém que você ama. É sobre ver uma situação que foge completamente do seu controle, e tudo o que você pode fazer é orar. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Orando por um filho, por um casamento, por alguém da sua família, por uma situação que parece não mudar, não importa o quanto você peça a Deus. E o mais difícil nisso não é apenas esperar, é continuar acreditando quando não há sinais. Mônica continuou. Ela não desistiu da oração. Não desistiu da fé. Não desistiu de acreditar que Deus estava ouvindo, mesmo quando tudo indicava o contrário. E existe algo profundamente poderoso nisso. A perseverança na oração, mesmo sem resposta imediata, move realidades invisíveis. O tempo de Deus na vida de Santo Agostinho não era o mesmo tempo da ansiedade de sua mãe. Mas isso não significava ausência. Significava um processo acontecendo em um nível que ainda não podia ser visto. E então, no momento certo, aconteceu. Agostinho teve um encontro real com Deus. Uma transformação profunda. Uma conversão que não apenas mudou a vida dele, mas impactou toda a história da igreja. Agora pare e pense nisso com calma. Quantos anos de oração foram necessários para chegar naquele momento? Quantas lágrimas precederam aquela mudança? E se Mônica tivesse desistido antes? Essa pergunta é importante, porque ela também se aplica a você. Quantas coisas você já pensou em abandonar porque não viu resultado no tempo que esperava? Quantas vezes você já considerou parar de orar por algo ou alguém? Mas a história de Mônica nos ensina algo que precisa ser guardado com muito cuidado. Deus nunca ignora uma oração feita com fé e perseverança. Nunca. Ele pode não responder no tempo que você gostaria. Pode não agir da forma que você imaginou. Mas Ele está ouvindo. Ele está trabalhando. E enquanto você ora, algo está sendo movimentado. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, a espera de Mônica não foi em vão. E a sua também não é. Talvez o que você está pedindo a Deus envolva mais do que você consegue enxergar agora. Talvez existam processos no coração da outra pessoa. Talvez existam caminhos que precisam ser ajustados, circunstâncias que precisam se alinhar. E tudo isso leva tempo.
Mas o tempo de Deus não é desperdício. É construção. É preparação. É redenção sendo desenhada de forma perfeita. Então, se hoje você está cansado de orar por algo que parece não mudar, lembre-se de Mônica. Lembre-se das lágrimas que não foram esquecidas. E continue. Porque no tempo certo, aquilo que hoje parece impossível pode se tornar um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Jó e o silêncio que parecia abandono. Se existe uma experiência que leva a espera ao nível mais profundo da alma, essa experiência é a de Jó. Porque, diferente de outros que esperaram por promessas ou respostas, Jó enfrentou algo ainda mais difícil. Ele precisou continuar confiando em Deus quando tudo ao redor parecia desmoronar, e o céu permanecia em silêncio. Jó era um homem justo, temente a Deus. Sua vida estava estruturada, sua família protegida, seus bens estabelecidos. Mas, de forma repentina, tudo começou a ser tirado. Seus bens foram perdidos. Seus filhos morreram. Seu corpo foi tomado por enfermidades. E, como se não bastasse, vieram também as vozes ao redor tentando explicar o inexplicável, tentando convencer Jó de que tudo aquilo era consequência de algo que ele teria feito. Mas não era. E isso torna tudo ainda mais difícil. Porque há momentos em que a dor não tem explicação clara. Há fases da vida em que você não entende o motivo, não encontra lógica, não consegue justificar o que está acontecendo. E nesses momentos, o que mais pesa é o silêncio de Deus. Jó clamava, questionava, derramava sua dor com sinceridade. Ele não fingia estar bem, não escondia o sofrimento. Ele expunha tudo diante de Deus. Mas, por um longo tempo, não havia resposta. Você já se sentiu assim? Orando, falando, buscando, e não ouvindo nada de volta. Como se Deus estivesse distante, ou simplesmente não estivesse respondendo. Essa é uma das formas mais intensas de espera. Porque não é apenas esperar por algo externo. É lidar com o vazio interno, com a ausência de respostas, com a sensação de que você está atravessando tudo isso sozinho. Mas Jó fez algo que poucos conseguem fazer, ele permaneceu. Mesmo sem entender, ele permaneceu. Mesmo sentindo dor, ele permaneceu. Mesmo sem ouvir Deus, ele escolheu não abandonar a sua fé. E isso revela algo extremamente profundo. A verdadeira fé não se sustenta apenas em respostas, ela se sustenta em quem Deus é, mesmo quando ele parece em silêncio. O tempo de Deus na vida de Jó não era visível, não era confortável, não era explicável naquele momento. Mas não era ausência, era um processo invisível, com um propósito maior que Jó ainda não conseguia enxergar. E então, no tempo certo, Deus falou. Não apenas falou, se revelou. E quando Deus se manifesta, algo muda completamente. Jó não recebeu primeiro as respostas que queria. Ele recebeu a presença de Deus. E isso foi suficiente para transformar sua compreensão. Porque existem momentos em que Deus não vai te explicar tudo, mas vai se revelar de tal forma que você entenderá que Ele sempre esteve ali. E depois disso, veio a restauração. Mas aqui está um ponto importante. A restauração não foi apenas material. Foi espiritual. Foi interior. Foi uma transformação de entendimento, de profundidade, de relacionamento com Deus. Jó saiu daquele processo diferente de como entrou. Mais profundo, mais maduro, mais consciente da grandeza de Deus. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez você esteja esperando uma resposta, mas Deus está preparando uma revelação. Talvez você esteja buscando explicações, mas Deus quer te levar a um nível de relacionamento mais profundo. O silêncio que você sente hoje pode não ser abandono. Pode ser um convite. Um convite para confiar além do que você entende. Um convite para permanecer, mesmo sem respostas. Porque quando o tempo certo chegar, você não apenas verá a resposta. Você verá Deus de uma forma que nunca viu antes. E isso muda tudo. Maria e o tempo silencioso entre a promessa e a cruz. Depois de compreender a dor silenciosa de Jó,
existe uma outra forma de espera que precisa ser revelada. Uma espera que não acontece apenas na ausência de respostas, mas no meio do cumprimento de algo que você ainda não entende completamente. Essa foi a experiência de Maria. Ela recebeu uma das promessas mais extraordinárias da história. Foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Ouviu do anjo palavras que carregavam propósito, grandeza e intervenção divina. Tudo parecia claro naquele momento. Mas o que muitas vezes não percebemos é que, depois da promessa, veio um longo caminho, cheio de situações que Maria não conseguia compreender totalmente. Ela viu o nascimento em condições simples. Viu o crescimento de Jesus em silêncio. Viveu anos de aparente normalidade, enquanto carregava no coração uma promessa que era maior do que tudo ao seu redor. E então, quando o ministério de Jesus começou, as coisas começaram a tomar uma direção ainda mais difícil. Rejeição, perseguição, julgamento. E, por fim, a cruz. Agora pense nisso com profundidade. Como alguém que recebeu uma promessa tão gloriosa poderia terminar aos pés de uma cruz, vendo o próprio filho sofrer? Onde estava o cumprimento da promessa naquele momento? Onde estava o sentido? Essa é uma das formas mais desafiadoras de confiar no tempo de Deus, quando você está dentro da promessa, mas não entende o caminho. Maria não tinha todas as respostas. Ela não entendia todos os planos. Mas ela fez algo que sustenta toda essa jornada. Ela guardava as coisas no coração. Ela permanecia. Ela confiava. Mesmo quando tudo parecia contradizer aquilo que havia sido prometido. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você já tenha visto Deus agir na sua vida. Já tenha vivido momentos de confirmação, de presença, de direção. Mas agora se encontra em uma fase em que as coisas parecem difíceis, confusas, até dolorosas. E você se pergunta, se isso veio de Deus, por que está sendo assim? Essa pergunta é mais comum do que você imagina. Porque o tempo de Deus não é apenas sobre esperar algo começar. Muitas vezes, é sobre confiar enquanto aquilo que começou ainda não faz sentido completo. A cruz parecia o fim. Mas não era. Era parte do plano. Era o caminho necessário para que a promessa se cumprisse de forma plena. E Maria permaneceu até o fim. Ela não abandonou, não recuou, não desistiu no momento mais difícil. E é exatamente isso que o tempo de Deus muitas vezes exige: permanência em meio à incompreensão. Porque existe algo que precisa ser entendido com clareza. Nem todo momento difícil significa que algo deu errado. Às vezes, significa que você está no meio do processo. Maria não viu apenas a cruz. Ela viu também a ressurreição. Mas entre um momento e outro, houve silêncio, dor, espera. E isso também faz parte do tempo de Deus. Então, se hoje você está vivendo uma fase em que não consegue entender o que está acontecendo, não se desespere. Você pode estar mais perto do cumprimento do que imagina. Porque o Deus que começa uma obra, não abandona no meio do caminho. E aquilo que hoje parece incompleto, no tempo certo será revelado com clareza. Permaneça. Confie. Porque assim como Maria viu o cumprimento além da dor, você também verá. Elias e o Deus que responde no tempo certo, não no nosso ritmo. Depois de caminhar com Maria até um dos momentos mais intensos da história, chegamos a uma experiência que revela outra dimensão da espera, quando você já viu Deus agir poderosamente. Mas, ainda assim, se encontra em um momento de fraqueza, cansaço e silêncio. Essa foi a realidade do profeta Elias. Elias viveu algo extraordinário no Monte Carmelo. Ele viu Deus responder com fogo do céu. Viu o impossível acontecer diante de todos. Foi um momento de poder, de confirmação, de vitória espiritual. Mas o que aconteceu logo depois? Cansaço, medo, desânimo. Ele fugiu, se escondeu, e chegou a pedir a própria morte. Isso é profundo. Porque mostra que até aqueles que viveram grandes experiências com Deus podem passar por momentos em que tudo parece pesado demais. E talvez você esteja exatamente assim.
Talvez você já tenha visto Deus agir na sua vida. Já tenha testemunhos, respostas, milagres. Mas hoje, você se sente cansado, desanimado, sem forças para continuar esperando. E o mais difícil, sem ouvir Deus como antes. Elias se retirou para uma caverna. Um lugar de isolamento, de silêncio, de introspecção. E foi ali que Deus decidiu se manifestar. Mas não da forma que Elias esperava. Primeiro veio um vento forte, depois um terremoto, depois um fogo. Manifestações intensas, visíveis, impactantes. Mas Deus não estava em nenhum deles. E então, veio um sussurro, suave, quase imperceptível. E foi ali que Deus falou. Isso revela algo essencial sobre o tempo de Deus. Ele não responde sempre no ritmo que esperamos, nem na forma que imaginamos. Às vezes, esperamos algo grandioso, imediato, visível. Mas Deus escolhe falar de maneira silenciosa, no tempo certo, no momento exato em que o nosso coração está pronto para ouvir. Elias precisava de mais do que um milagre externo. Ele precisava de restauração interna. Precisava ser fortalecido, reorientado, renovado. E Deus fez isso. Não apressadamente, não com barulho, mas com precisão. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Talvez você esteja esperando uma resposta visível, algo que mude tudo de uma vez. Mas Deus está trabalhando em algo mais profundo, mais silencioso, dentro de você. Porque antes de mudar circunstâncias, Deus muitas vezes escolhe fortalecer o coração. Antes de abrir portas, Ele restaura a mente. Antes de responder com ações, Ele fala com presença. E o problema é que, muitas vezes, estamos tão focados no que queremos ver, que deixamos de perceber o que Deus já está fazendo. O sussurro passa despercebido, mas é nele que está a direção. Elias saiu daquela caverna diferente. Não porque tudo ao redor mudou imediatamente, mas porque ele foi restaurado por dentro. E isso foi suficiente para que ele continuasse. Então, se hoje você sente que Deus está em silêncio, talvez ele não esteja ausente. Talvez ele esteja falando de uma forma que exige mais atenção, mais sensibilidade, mais entrega. O tempo de Deus não é barulhento, mas é perfeito. E quando ele fala, mesmo que seja em um sussurro, tudo começa a se alinhar. Permaneça atento, porque a resposta pode não vir como você espera, mas virá exatamente como você precisa. Lázaro e o atraso que revelou a glória de Deus. Depois de compreender que Deus muitas vezes fala no silêncio, existe um outro momento nas Escrituras que confronta diretamente a nossa percepção de tempo, quando Deus aparentemente demora, mesmo sabendo da urgência da situação. Essa foi a experiência de Marta e Maria com seu irmão, Lázaro. Lázaro estava doente. A situação era grave. E elas fizeram o que qualquer pessoa faria. Enviaram um recado a Jesus dizendo que aquele a quem ele amava estava enfermo. Agora pense com atenção. Elas não chamaram qualquer pessoa. Chamaram aquele que tinha poder para curar. Chamaram aquele que já havia feito milagres. Chamaram aquele que poderia resolver tudo rapidamente. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele permaneceu onde estava por mais tempo. E isso é desconcertante. Porque não fazia sentido esperar diante de uma situação urgente. Não fazia sentido demorar quando alguém estava à beira da morte. E o resultado foi exatamente aquilo que elas temiam: Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, já fazia 4 dias. 4 dias. Tempo suficiente, na mentalidade da época, para não haver mais nenhuma esperança. E é nesse ponto que muitas pessoas chegam em suas próprias vidas. Quando já não há mais expectativa. Quando já se acredita que acabou. Quando a situação parece irreversível. Marta, ao encontrar Jesus, disse algo que revela o coração de quem está esperando há tempo demais. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Existe dor nessa frase. Existe fé, mas também existe frustração. Se tivesse sido antes. Quantas vezes você já pensou assim? Se Deus tivesse agido antes. Se a resposta tivesse vindo naquele momento. Se aquilo não tivesse acontecido. Mas Jesus responde com algo que muda completamente a perspectiva. Ele não estava atrasado.
Ele estava preparando algo maior. Porque se ele tivesse chegado antes, teria curado. Mas ao chegar depois, ele ressuscitou. Isso é profundo, porque revela que o tempo de Deus não é limitado pela urgência humana. Ele não está apenas resolvendo problemas. Ele está revelando a sua glória. O atraso, na verdade, fazia parte do milagre. E talvez seja isso que você ainda não conseguiu perceber na sua própria história. Talvez você esteja olhando para uma situação e pensando que Deus demorou demais, que já passou do tempo, que não há mais o que ser feito. Mas o que parece o fim, pode ser o cenário perfeito para Deus agir de forma ainda maior. Porque quando tudo ainda é possível aos olhos humanos, é fácil atribuir a solução às circunstâncias, a pessoas, a estratégias. Mas quando já não há saída, e algo acontece, não há dúvida de que foi Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi até o túmulo, chamou Lázaro pelo nome, e aquilo que parecia encerrado, voltou à vida. O que estava morto, respondeu à voz de Deus. E tudo aquilo aconteceu porque ele não chegou no tempo que as pessoas esperavam, mas no tempo perfeito para cumprir o propósito. Então, se hoje você sente que algo na sua vida já acabou, não conclua antes do tempo. O Deus que você serve não trabalha apenas com possibilidades humanas. Ele trabalha com impossíveis. E o que parece atraso, pode ser a preparação de um milagre maior do que você imaginou. O tempo de Deus nunca é tardio. Ele chega no momento exato em que a sua glória será revelada de forma completa. E quando isso acontecer, você vai entender que, se tivesse sido antes, não teria sido tão poderoso. Porque a história ainda não termina. O ladrão na cruz e a salvação no último instante. Depois de refletir sobre Lázaro e o momento em que tudo parecia ter terminado, existe ainda uma revelação que confronta diretamente a nossa noção de tempo. Deus não apenas age no tempo certo, ele também age no último instante, quando ninguém mais espera. Ao lado de Jesus, no momento da crucificação, havia 2 ladrões. 2 homens que, aos olhos humanos, estavam no fim de suas histórias. Sem futuro, sem possibilidade de mudança, sem tempo para recomeçar. Era o fim. Mas, mesmo naquele cenário, algo extraordinário aconteceu. Um deles, em meio à dor, ao sofrimento e à realidade da morte iminente, teve um momento de lucidez espiritual. Ele reconheceu quem Jesus era, reconheceu sua própria condição, e fez um pedido simples, mas profundamente sincero. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não houve tempo para uma vida nova. Não houve oportunidade de corrigir erros do passado. Não houve espaço para provar mudança com atitudes. E ainda assim, Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Isso é impactante. Porque mostra que o tempo de Deus não é limitado pelas circunstâncias humanas. Ele não depende da lógica, da cronologia ou das expectativas. Ele age no momento certo. E, às vezes, esse momento chega quando tudo parece perdido. Esse homem passou a vida inteira distante. Fez escolhas erradas. Caminhou por caminhos que o levaram até aquele lugar. Mas, no último instante, encontrou graça, e isso revela algo que pode trazer esperança para muitos corações, enquanto a vida, a possibilidade de resposta de Deus. Talvez você esteja olhando para a sua própria história e pensando que demorou demais, que perdeu tempo, que deixou oportunidades passarem, que tomou decisões erradas. Talvez exista um peso dentro de você, um sentimento de que já não há mais como recomeçar. Mas essa passagem quebra completamente essa ideia. Porque Deus não trabalha apenas com quem começou cedo. Ele também se manifesta na vida de quem chega no último momento. E quando ele decide agir, o tempo se torna irrelevante. O que importa é o encontro. O que importa é a entrega. O que importa é a sinceridade do coração. E talvez seja isso que Deus está esperando de você. Não uma perfeição impossível. Não uma história impecável. Mas um momento real de rendição. Um momento em que você para de tentar controlar tudo. E simplesmente se volta para Ele com verdade. O ladrão não teve tempo para explicar sua vida. Não teve tempo para justificar suas escolhas. Ele apenas reconheceu e pediu. E isso foi suficiente. Porque o tempo de Deus não é medido pela duração, mas pela profundidade do encontro.
E isso precisa tocar profundamente o seu coração. Porque significa que não importa em que ponto da sua história você está agora. Não importa quanto tempo você acha que perdeu. Não importa se parece tarde demais. Se houver um encontro verdadeiro com Deus, tudo pode mudar. No instante certo, Então, se hoje você sente que está no último momento de alguma área da sua vida, não veja isso como o fim. Veja como uma oportunidade. Porque Deus ainda está escrevendo. E o que parece ser o último capítulo, pode se tornar o início de algo eterno. O tempo de Deus nunca é limitado. Ele alcança até o último instante e transforma tudo. Eclesiastes e o tempo perfeito para todas as coisas. Depois de perceber que Deus pode agir até no último instante, existe uma verdade que organiza todas as outras: nada está fora do tempo determinado por Deus. Existe um ritmo, uma ordem, uma sabedoria que governa cada detalhe da vida, mesmo quando não conseguimos compreender. O livro de Eclesiastes revela isso de forma profunda ao declarar que há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de calar e tempo de falar. Isso não é apenas poesia, é uma revelação espiritual, porque mostra que a vida não é aleatória, não é desorganizada, não é um conjunto de acontecimentos sem sentido. Existe um tempo, e mais do que isso, existe um Deus que governa esse tempo. Mas o grande desafio é que nós queremos viver apenas alguns desses momentos. Queremos o tempo de colher, sem passar pelo tempo de plantar. Queremos o tempo de alegria, sem enfrentar o tempo de choro. Queremos respostas, sem atravessar processos. E é aí que nasce a frustração. Porque quando o tempo que estamos vivendo não corresponde ao que desejamos, começamos a resistir, a questionar, a lutar contra aquilo que Deus está permitindo. Mas Eclesiastes também nos ensina algo essencial: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Tudo, até aquilo que você não entende, até aquilo que você não escolheu, até aquilo que você gostaria que fosse diferente. Isso muda completamente a perspectiva. Porque significa que o momento que você está vivendo agora não é um erro na sua história. Pode não ser confortável, pode não ser o que você gostaria, mas não está fora do controle de Deus. E talvez o problema não seja o tempo, mas a forma como você está reagindo a ele. Porque quando você entende que existe um tempo para cada fase, algo dentro de você começa a se alinhar. Você para de se comparar com outras pessoas. Para de se desesperar por não estar onde gostaria. Para de tentar acelerar processos que ainda não estão completos. E começa a confiar. Começa a viver com mais paz. Começa a entender que cada fase tem um propósito. O tempo de espera prepara. O tempo de dor aprofunda. O tempo de silêncio ensina. O tempo de resposta confirma. Tudo tem um lugar. Tudo tem um sentido. E o mais importante, tudo está sendo conduzido por Deus. Mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Reconhecer o tempo de Deus exige sensibilidade espiritual. Porque se você não estiver atento, pode viver o tempo errado da forma errada. Pode tentar colher quando deveria estar plantando. Pode insistir em falar quando deveria estar em silêncio. Pode resistir a um processo que na verdade está te preparando. E isso gera desgaste, frustração, cansaço. Mas quando você começa a discernir o tempo, tudo muda. Você passa a cooperar com Deus, em vez de lutar contra Ele. Passa a caminhar em paz, mesmo sem entender tudo. Passa a confiar, mesmo quando ainda não vê resultados. E isso é maturidade espiritual. Então, se hoje você se sente perdido em relação ao tempo da sua vida, volte o seu coração para Deus. Peça discernimento. Peça sensibilidade. Porque o tempo que você está vivendo agora tem um propósito. E quando você entender isso, até a espera deixará de ser um peso. E passará a ser um lugar de crescimento, de transformação e de preparação para aquilo que ainda está por vir. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando você ainda não consegue ver. Conclusão: se você chegou até aqui, existe algo que precisa ser dito com clareza. Você não está aqui por acaso. Em um mundo onde tudo é rápido, superficial e distraído, poucas pessoas permanecem até o final de uma mensagem como essa. E o fato de você ter chegado até aqui diz muito sobre o seu coração. Diz que mesmo em meio às dúvidas, às dores e à espera, você ainda está buscando entender Deus. Ainda está tentando confiar. Ainda está de pé. E isso é precioso. Ao longo desta jornada, você percebeu que o tempo de Deus não é como o nosso. Viu que Abraão esperou, que José sofreu, que Davi foi preparado, que o povo passou pelo deserto, que Mônica perseverou em oração, que Jó suportou o silêncio.
Que Maria confiou mesmo sem entender, que Elias foi restaurado no secreto, que Lázaro mostrou que não existe atraso para Deus, que o ladrão encontrou graça no último instante, e que existe um tempo perfeito para todas as coisas. Agora tudo isso converge para uma verdade simples, mas poderosa. Deus nunca está atrasado na sua vida. Mesmo que pareça, mesmo que doa, mesmo que você não entenda, Ele está trabalhando. E talvez, neste exato momento, algo dentro de você esteja mudando. Talvez sua forma de enxergar a espera já não seja mais a mesma. Talvez exista uma paz começando a surgir, mesmo sem respostas completas. Isso é Deus tocando seu coração. E agora eu quero te pedir algo muito importante. Se você realmente chegou até o final, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa não é apenas uma frase. É uma declaração espiritual. É um posicionamento. É uma forma de dizer, diante de tudo que você está vivendo: Deus, eu não entendo tudo, mas eu escolho confiar. E eu quero reconhecer você, porque essa jornada não é fácil. Permanecer não é fácil. Esperar não é fácil. Mas é exatamente isso que separa aqueles que apenas começam daqueles que vivem o cumprimento. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de esperar. Alguém que talvez esteja à beira de desistir. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra no momento certo. E você pode ser esse instrumento. Se inscreva neste canal se ainda não estiver inscrito. Porque ignorar conteúdos que alimentam a sua fé é como negar alimento para a sua própria alma. É como caminhar em um deserto espiritual tendo acesso à água, mas escolhendo não beber. Mas se você já está inscrito, sinta orgulho disso. Porque você está escolhendo crescer. Está escolhendo se fortalecer. Está escolhendo permanecer conectado com aquilo que edifica o seu espírito. E eu te convido a continuar. Continue assistindo. Continue buscando. Continue se alimentando espiritualmente. Porque a fé precisa ser nutrida todos os dias, especialmente nos tempos de espera. Agora, quando este vídeo terminar, não saia imediatamente. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Deixe que a música continue. Feche os olhos, se puder, e fale com Deus. Não precisa de palavras difíceis. Apenas seja sincero. Agradeça por este dia. Agradeça por estar vivo. Agradeça porque, mesmo sem entender tudo, Ele continua no controle. E não interrompa esse momento, porque às vezes é no silêncio que Deus fala mais profundamente. Que a paz esteja no seu coração. E lembre-se, o tempo de Deus nunca falha.